Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor seja convosco, em nome de Jesus. Trazendo mais uma palavra para a nossa meditação, falando em uma das 7 bem-aventuranças do Senhor para as nossas vidas, né? Bem-aventurança para o cristão. A palavra fala sobre muitas bem-aventuranças, né? Mas essas 7 bem-aventuranças chamou mais a minha atenção. Toda a palavra chama a nossa atenção, mas essas chamou mais a minha atenção. Né? Os bens-aventurados, aqueles que são bens-aventurados. Louvado seja no livro de Apocalipse, louvado seja Deus. No capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3, a palavra diz para nós: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Se você é esse bem-aventurado, né, que guardam e ouvem a palavra do Senhor, guarda esta palavra, guarda essa profecia, porque Jesus está dizendo: o tempo da sua vinda está bem próximo para aqueles que crêem, que acreditam nele como Salvador. Louvado seja Deus. Essa é a primeira bem-aventurança. A segunda bem-aventurança vai dizer também em Apocalipse, capítulo 14 e verso 13, vai dizer: Bem-aventurados os mortos que desse dia agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito, né? Os mortos que morrem no Senhor, que faz a obra de Deus, que semeia a palavra, que faz o evangelho expandir, crescer neste mundo para alcançar almas. Esta é a obra do Senhor em nossas vidas. Semear a palavra, ganhar almas para o Senhor, resgatar almas da mão do inimigo. Esta é a obra na vida do cristão. A Bíblia diz que esse, quando morre no Senhor, vai descansar em paz. E as obras que ele fez aqui na terra, na sua morte, ele vai seguir ele, essas obras. E essas obras, elas significam para quê? Na vida do cristão, depois da morte e na ressurreição. No chamado de Jesus, para receber o galardão pelas suas obras feitas aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira bem-aventurança, né, vai falar em Apocalipse, capítulo 16 e verso 15. Vai dizer: Bem-aventurados aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas, né? Esse é a bem-aventurança do Apocalipse 16:15, né? Bem-aventurados aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu. Ou seja, bem-aventurado que se guardam as suas vestes, né? Vigia para que não ande nu e vejam as suas vergonhas. Ou seja, a gente, quando confessa a Jesus como Salvador, que vai viver para Cristo, nós morremos para o mundo. E temos que ser o sal dessa terra, temos que fazer a diferença. Não se envergonhar voltando para trás. Fazer, a Bíblia diz que aqueles que voltam para trás, né, é como um porco que voltou para comer o seu vômito, né? Louvado seja o nome do Senhor.
e vemos fazer a obra do Senhor com desejo, com prazer, com carinho, com vontade, com amor. Louvado seja o nome do Senhor, e permanecer nelas, e não fazer errar, não fazer as pessoas se enganarem com a palavra do Senhor. Porque Deus diz que aqueles que vigiam suas vestes, louvado seja o nome do Senhor, e guarda a sua palavra, esse é bem-aventurado. Louvado seja o nome de Deus. Então, guarde a tua alma, guarde o teu corpo para o Espírito Santo. Deixa o teu corpo ser moradia e templo do Espírito Santo. Não se corrompa com este mundo. Não suje as tuas vestes com as maldades deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E a quarta bem-aventurança, louvado seja Deus, fica também em Apocalipse, no capítulo 19 e versículo 9. E vai trazer para nós dessa seguinte maneira, dizendo: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras do Senhor ou de Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está escrito que bem-aventurados aqueles que Cristo chama para a sua ceia, chama para a sua borda. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é bem-aventurado. Porque essas palavras, elas são fiéis e são verdadeiras. Se você é esse bem-aventurado, essa bem-aventurada, a qual teu nome se encontra escrito no livro da vida. Então procure fazer a vontade de Deus. Procure obedecer a voz do Espírito Santo. Porque esta palavra que é fiel e verdadeira, que nós ser participantes, louvado seja o nome do Senhor, da ceia, da borda do Cordeiro, uma festividade com Cristo nos céus, milenial. 1000 anos a Bíblia diz que essa ceia é. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você se encontra nessa bem-aventurança do Senhor, de ser chamados para a ceia, a borda do Cordeiro, então vigie, fique atento, fique com sentinela na palavra do Senhor, na sua presença, vigiando para que ninguém venha tirar de você essa oportunidade, para que ninguém venha tirar de você o teu nome que está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Também quero trazer para nós, cristãos, nesta manhã, também em Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor, a quinta bem-aventurança que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 20 e verso 6. Louvado seja o nome do Senhor. E vai dizer: bem-aventurado é o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Essa é a quinta bem-aventurança para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o santo, louvado seja o nome do Senhor, que tem parte com Jesus para ir nessa primeira ressurreição. A Bíblia diz que essa primeira ressurreição vai ser quando Jesus ele surgir na nuvem do céu com poder e glória para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, o seu povo
eleito, que ele tem escolhido aqui na terra para adorar e servir a ele em espírito e em verdade. Se você se encontra nessa quinta bem-aventurança, se esforce mais, vigie mais, persevere mais, busque mais o Senhor enquanto se pode achar, busque mais o Senhor enquanto Ele está perto. Louvado seja o nome de Deus, porque aqueles que for nessa primeira ressurreição, louvado seja o nome do Senhor, isso é bem-aventurado. Porque a Bíblia diz que aquele que ficarem, louvado seja o nome do Senhor, depois dessa primeira ressurreição, depois dessa primeira busca do Senhor aos seus filhos, a sua noiva, esses vão ficar na tribulação. Aonde o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, não vai mais estar nesta terra para interceder por mim e por você, para nos consolar, para nos trazer essa oportunidade. A Bíblia diz que quando a igreja subir com Cristo, o Espírito Santo também sobe. Aí vai vir a tribulação, né? A grande tribulação, que é o reinado do anticristo nessa terra. Então seja esse bem-aventurado, essa bem-aventurada de subir nessa primeira ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. E iremos reinar com Cristo nessa ressurreição 1000 anos com o Senhor, né? Um milenial com o Senhor. Também quero deixar aqui na terceira, louvado seja o nome do Senhor, bem-aventurança. A terceira bem-aventurança no Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 7 e verso 14. Louvado seja Deus. O verso 7 vai dizer assim: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 14, ele vai dizer também dessa seguinte forma para nós, que é uma palavra revelada para mim e para você. O versículo 14 do capítulo 22 de Apocalipse vai dizer: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o terceiro bem-aventurado. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia, né, deste livro. Porque a Bíblia diz que passarão céu, passará a terra, passará o mar, passará todas as coisas, passará nessa terra. Mas a palavra de Deus vai permanecer para se renovar novamente todas as novas coisas a qual Deus tem prometido para mim e para você na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que venhamos ter parte, né? A árvore da vida, e para que possamos entrar na cidade santa, na cidade que nos prometeu. Louvado seja o nome do Senhor, pela porta, para que venhamos permanecer com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, para encerrarmos, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, a sétima bem-aventurança do Senhor Jesus para nossas vidas. Vai estar no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Louvado seja Deus, que vai dizer: bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam.
Louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer uma palavra aqui para nós que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, e versículo 24, em diante, vai falar sobre os dois alicerces. A Bíblia diz que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, semelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que desceu a chuva, correu rios, sopraram ventos, combateu aquela casa e não caiu porque estava com seu alicerce edificada sobre a rocha. Esse é aquele que ouve a palavra do Senhor e aguarda. Louvado seja o nome do Senhor e a pratica, para que a gente tenha direito a entrar pela porta da cidade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que no versículo 26 do capítulo 7 de Mateus, diz: aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, semelhá-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correu rios, sopraram ventos, e combateu aquela casa, e foi grande a sua queda. Veja que aqui tem duas casas, né, representando dois homens e duas casas. Louvado seja do Senhor, e esse texto, né? E dois homens, e falei duas casas. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra, permaneceu de pé. E aquele que fez a sua casa sobre a areia, que é um homem insensato, foi grande a sua queda. As mesmas dificuldades, os mesmos problemas, as mesmas barreiras, o mesmo gigante que tem se levantado sobre essas duas vidas aqui, louvado seja o nome do Senhor, foi igual. Desceu a chuva, correu o rio, sopraram ventos e combateu aquelas duas casas. Uma ficou de pé e outra caiu. A Bíblia diz que essa queda não é só aqui materialmente, nesta terra, neste mundo, mas a maior queda desta casa vai ser na vida espiritual. Quando for na oportunidade que vamos ter de se apresentar ao Senhor nos céus, ele vai separar os seus, e aquele que não edificou a sua casa sobre a rocha, louvado seja o nome do Senhor, ele vai dizer simplesmente que não te conhecem, vai te afastar para um lado e vai te lançar, louvado seja o nome do Senhor, num lugar chamado Hades, né, que significa inferno, onde você vai ser atormentado dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique com esta palavra. E falar nesse lugar chamado Hades, me levou também a uma palavra que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 16, louvado seja o nome do Senhor, vai falar sobre o rico e o Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui, louvado seja Deus. Vai falar sobre o rico e o Lázaro. Lucas, capítulo 16 e versículo 19. A parábola do rico e do Lázaro. Lucas, capítulo 16, verso 19, vai falar da parábola do rico e do Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que Lázaro era um mendigo e vivia comendo as migalhas que caía da mesa do rico. A Bíblia diz que Lázaro, ele morre e vai para um lugar chamado Seus de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que em seguida também morre o rico e vai para um lugar chamado Hades, né, que significa do inferno. Louvado seja Deus. A Bíblia vai revelar para nós que de longe o rico ele vê Lázaro e vê também Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que o rico na terra, ele teve oportunidade. O rico na terra, quando ele estava na terra, ele foi evangelizado.
pelo irmão, pela irmã, pela igreja do Senhor nessa terra, pela noiva do Cordeiro, que tem anunciado essa palavra, ele foi evangelizado, porque ele conhece a palavra, ele conhece a Deus, ele conheceu o pai Abraão. Ele falou: pai Abraão, permita que eu volte à terra, fale para meus 5 irmãos que eu tenho lá. Já vou.